Se tem uma das coisas perigosas na vida é a autossuficiência, é quando nós achamos que somos melhores ou donos do nosso próprio caminho, ou somos completamente autossuficientes de resolver por nós mesmos. A palavra de Deus condena isso, e é esse assunto que nós vamos falar nos próximos minutos, então fique comigo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui, deixe seu gostei, que isso ajuda muito. Que o Senhor Jesus te abençoe. Provérbios capítulo número 3, verso do número 1, diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse texto que nós estamos falando aqui, ele é uma verdade absoluta, porque é algo que nós estamos experimentando muito nesses dias, que é a autossuficiência. O homem está cada vez mais dono do seu próprio caminho, o homem está cada vez mais autossuficiente, o homem está cada vez menos dependendo dos outros. E é exatamente isso que a Bíblia condena, porque nós somos seres que se relacionam uns com os outros, nós somos gente. E como gente, nós precisamos de gente perto de nós para nos relacionarmos. Nascemos em um ambiente familiar, nós temos esse desejo em nós de nos relacionarmos. A autossuficiência é quando o homem escolhe o seu próprio caminho. A autossuficiência é quando o homem diz para Deus que a vontade dele, a minha vontade é maior que a do Senhor. A autossuficiência é quando eu digo não para o caminho de Deus e digo sim para a minha vontade. A minha vontade é maior e melhor que a vontade do Senhor. Quando nós olhamos para isso, nós estamos pensando em um homem que está caminhando a passos largos para a morte. Na vida cristã, independência é morte. A autossuficiência é um grito de independência. E quando nós olhamos para isso, nós estamos vendo Deus chamando o homem para perto de si e o homem querendo cada vez mais ir para longe de Deus. Isso é o poder do pecado operando no homem. Uma outra coisa é que a autossuficiência é uma postura de superioridade sobre toda e qualquer situação e até pessoas. A autossuficiência, ela nos coloca em uma posição de arrogância, olhando para os outros de cima para baixo, fazendo com que todos os outros sejam apenas trampolins para a minha própria vontade, para o meu próprio ego. A autossuficiência, ela revela no homem a natureza caída do homem, o homem tentando o tempo todo achar o seu próprio caminho, pela sua própria vontade, ao do seu próprio jeito, ao seu próprio bel prazer. Nós olhamos para isso, a Bíblia diz algumas coisas que nós podemos vencer a autossuficiência. E como vencê-la? Primeira coisa, tenha um pai a quem prestar contas. O mais interessante de Provérbios capítulo 3, verso 1 diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. O mais interessante disso tudo é saber que nós precisamos de alguém para prestar conta. Nós precisamos de alguém que esteja acima de nós. A minha pergunta é: você tem coragem de confiar a sua vida se colocando debaixo da autoridade de alguém que não tenha o mesmo grau de escolaridade que você, que não tenha o mesmo nível intelectual que você? Quando nós estamos dizendo para esse texto, ter alguém para prestar conta, é alguém que eu me coloco debaixo desse governo e aceito a palavra dele como uma palavra de alguém que quer o meu bem, que quer cuidar de mim. Andar sozinho é um perigo. Já dizia desde os primórdios da fé que ovelha sozinho vira petisco de lobo. Nós estamos vendo nesse dia as pessoas cada vez menos confiando umas nas outras. E é tão importante nesses dias nós olharmos para esse texto, fazer uma análise de nós, se nós temos com quem abrir nosso coração e entregar a chave do coração para alguém. Nós olhamos isso aqui e eu me lembro que pessoas precisam de pessoas, porque nós precisamos estar relacionando com gente. E o mais impressionante de tudo é que Jesus nos colocou no meio de gente e a nossa fé é exercida no mundo onde tem gente. Mas o mais importante, tenha sempre alguém a qual você pode dizer que você se coloca não por pressão,
mas de livre e espontânea vontade. Uma outra coisa é que procure se relacionar de forma saudável. Existem muitos relacionamentos que sufocam, que matam, que machucam. Existem muitos relacionamentos que estão aprisionando. E é por isso que é tão importante ter alguém que se relacione de forma saudável com você e assim relacionamento mútuo. Essa série Vivendo com Sabedoria, nós estamos aprendendo exatamente isso, de como ter princípios e viver à luz das Escrituras. E uma coisa que a Bíblia condena e manda abrir mão é a autossuficiência. É por isso que nós precisamos ter gente para nos relacionarmos de forma saudável. Provérbios capítulo 3 diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Gente boa, você precisa de se relacionar com gente. Você precisa ter amigos por perto. Você precisa ter gente que ama você por perto. A Bíblia conta a história de um rei chamado Jorão, que quando ele morreu, ninguém foi no velório dele. Jorão foi um dos piores reis da nação de Israel. Morreu sem deixar saudades. Morreu e a nação não lhe queimou incenso. Eu fico imaginando, esse cara não tinha um amigo perto dele. Se você tem gente boa perto de você que te ama, abraça essa pessoa, ande com essa pessoa, se relacione com ela, mas de uma maneira saudável. E a terceira e última é que nós precisamos de Deus também. Nós precisamos de Deus o tempo inteiro. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Meu irmão, uma das coisas mais impressionantes que nós precisamos entender que Deus sempre foi adiante de nós. Deus sempre guardou a nação, Deus sempre guardou o povo de Israel, Deus sempre guardou os teus em todo o caminho. Deus sempre esteve no controle de toda e qualquer situação. Reconheça o Senhor em tua vida, não que você seja bom ou não que tenha algo de bom em você, porque nós entendemos que sempre foi o Senhor em nós. Isso é graça, é favor imerecido. Nós não temos nada em nós que o Senhor pudesse olhar e dizer: vou nessa terra por causa disso dele. Mas na verdade, o Senhor de bom grado, graça, decidiu dar a vida por nós em nosso lugar. Entendemos assim que o mais impressionante, nós continuamos precisando de Deus. O egoísta, ele sempre acha que não precisa de ninguém. Um cristão convertido ao Senhor, ele entende que ele não é ninguém fora da vontade do Senhor. Ninguém sem a presença do Senhor. Ninguém sem a pessoa de Jesus mudando a vida dele por completo. Nós precisamos entender nesse tempo que por mais que o mundo caminhe a passos largos para o isolamento, nós precisamos uns dos outros e nós precisamos do Senhor em nossa vida. Quer viver com sabedoria? Abandone a autossuficiência e viva com Cristo e se relacionando mutuamente com os irmãos. Isso é Evangelho. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus dê graça e compartilhe esse link com alguém para que ele possa entender que cristianismo é uma vida em comunidade, em coletividade e não isolado e independente. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente em nome do nosso Senhor.